Hoje a gente vai falar de um assunto que não é muito agradável, chama-se dívida. Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais uma transmissão do nosso canal Invista em Qualidade. Nosso canal é um canal de orientação financeira voltado principalmente para os profissionais da área de saúde. Ontem na live eu fiz uma pergunta para mim mesmo e pelos outros colegas: por que aprender finança com um médico e não com um orientador financeiro, com um economista, com alguém do mercado de finanças e capitais? São muito bons, são pessoas extremamente competentes, porém com um grande déficit. Eles não conhecem a realidade do profissional de saúde. Na cabeça deles é quase impossível pensar que a gente dá 48 horas de plantão, que a gente atende 30, 40 pacientes numa manhã, faz 10 cirurgias ao dia, às vezes fez 10 cirurgias, ainda dá plantão à noite e no outro dia ainda trabalha. A gente perde o nosso sábado, perde o nosso domingo trabalhando enquanto eles estão em casa. Então são extremamente competentes, mas geralmente não casa com a nossa realidade. E às vezes, no meio dessas pessoas competentes, tem pessoas também de má índole, que vai fazer com que você invista naquilo que é conveniente ao banco que ele trabalha, à corretora que ele trabalha, e não voltado principalmente para você, não pensando em você no longo prazo, daqui a 20, 30 anos. Ele está pensando no agora. Você, para o banco, para a corretora e para qualquer outro, você é totalmente substituível. E não é essa a nossa ideia. A nossa ideia aqui é passar conhecimento financeiro para médico, para enfermeiro, para fisioterapeuta, para terapeuta ocupacional, pessoal da educação física que rala mesmo, corre para ali, corre para cá, sendo personal. E dando sequência nas nossas aulas sobre como analisar uma empresa, hoje a gente vai falar de um assunto que não é muito agradável, chama-se dívida, tá? Toda empresa tem dívida, eu tenho dívida, você tem dívida. Sem dívida é impossível viver, não tem como. Você tem que ter dívida, para você progredir tem que ter dívida, desde que tenha com que pagar. A minha mãe dizia um ditado antigo: quem tem com que me pague não me deve nada. E realmente, tendo com que pagar, você pode fazer a sua dívida quanto você quiser, desde que no final do mês, do período, você de preferência tenha um caixa positivo. Então, o que é dívida? Qual o conceito de dívida? A gente veio falar. Dívida é uma obrigação a ser paga ou uma promessa a ser cumprida. Então, quando você tem dívida, pode ser uma dívida financeira ou uma obrigação com alguém, e todas as empresas têm. Então as empresas, elas têm os seus gastos, tá? Esses gastos geram o quê? Dívida. Então elas têm que fazer empréstimo para pagar esses gastos. Os gastos são divididos em duas vertentes: os custos, que são aquilo que está diretamente relacionado à produção, e a despesa, que é aquilo que não está relacionado à produção, mas a empresa tem que gastar. Digamos que você tenha a sua clínica. Custo é aquilo que você, digamos que opere, a sua clínica, você faz cirurgia. É aquilo que realmente usa na sua atividade. Material, gás, bisturi, gasto com equipamento OPME, com vídeos, com artroscópio, tudo que você usar, eu estou bem a nossa realidade, para realmente exercer o seu fim. Isso é custo. Despesa é aquilo que não está relacionado à atividade em si, mas tem que ter, por exemplo, contabilidade, limpeza, segurança, gastos com elevador, veículos. Então, essa é a grande diferença entre custo e despesa. E de onde é que a empresa capta esse dinheiro para suprir esses gastos? Principalmente pelo capital do acionista, que é o capital próprio. Lembre-se que quando você compra uma empresa, você se torna dono dela, Então é o nosso capital e o capital vindo de empréstimos.
Esse empréstimo pode ser empréstimo bancário, empréstimo de algum programa do governo ou dívida principalmente com credores não bancários. Digamos assim, tem empresas que emitem debêntures. Debêntures são papéis de dívida que a empresa emite, as pessoas podem comprar, qualquer pessoa física pode comprar, e você vira um credor dessa empresa. Então a empresa deve para você. Existe uma diferença. O acionista, ele se torna sócio. O debenturista, ele é credor. Então a empresa precisa desse dinheiro, tanto do acionista quanto de terceiros, que é o capital de terceiros, para melhorar, para fazer os seus projetos de desenvolvimento, infraestrutura e assim por diante. Então vamos entender isso aí. São duas fontes de financiamento que a empresa tem: o capital próprio dela e o capital de terceiros. Então a dívida de uma empresa, ela tem que ser aceitável, ou seja, tem que ser uma dívida que ela possa pagar. Se a empresa tem uma dívida muito maior do que ela possa pagar, é uma empresa que é melhor você ter fora do seu portfólio. Fique de olho, se você acha que é uma empresa boa, fique de olho, mas não entre nesse papel que a gente diz, não compre nessa ação, porque você já pode comprar uma empresa extremamente endividada. Quando você olha o demonstrativo de resultado de exercício de uma empresa, tem vários indicadores lá. Alguns deles são os indicadores de endividamento, tá? É isso que a gente vai conversar agora. Então, a dívida de uma empresa, ela divide-se em dívida bruta e dívida líquida. A dívida bruta é a somatória dos empréstimos que ela faz, os financiamentos de longo prazo e os financiamentos de curto prazo. Isso é a dívida bruta da empresa. A dívida líquida é essa dívida bruta subtraído da disponibilidade que tem em caixa, ou seja, do dinheiro que ela tem em caixa. Você vai pegar toda a dívida bruta e vai tirar dessa disponibilidade em caixa, vai dar a dívida líquida. Pô, Alberto, ficou meio confuso. Como é que eu vou ver dívida líquida e dívida bruta, saber se é muito, saber se é pouco? Calma. Existem indicadores que já faz a continha disso aí tudinho e você não vai precisar ficar vendo números astronômicos, porque quando a gente fala em dívida nossa aqui, é dívida 5, 10 mil reais, 1.000, aquelas coisas. Empresas não. São empresas que têm dívida de 800 milhões, 1 bilhão 345 milhões. Como é que você vai saber se isso é muito ou pouco? Para a gente é muito, mas às vezes uma companhia como a Vale isso é pouco. Então, para isso tem que parametrizar, tem que medir tudinho. E nós temos basicamente 3 indicadores para isso. Um de longo prazo, que é o que eu vou falar logo, que é o índice de solvência. Tá? O índice de solvência é a capacidade que uma empresa tem de pagar sua dívida no longo prazo, ou seja, acima de 1 ano. Vai estar lá, IS, índice de solvência, você vai lá ver lá no demonstrativo. É aceitável uma empresa com índice de solvência até 30%. O que quer dizer isso? É sinal que a sua disponibilidade de caixa, 30% dele vai ser usado para pagar essa dívida. Então, é uma empresa muito boa. Abaixo de 30% é uma empresa muito boa quanto à dívida de longo prazo. De 30% a 50% é aceitável, mas você já tem que ficar de olho nessa empresa. Se você tivesse que escolher 2 empresas do mesmo setor, você escolheria a que tem 30% e não a que tem 50%. Empresas acima de 50%, você deve descartar até um dia esses indicadores melhorar. Os indicadores de curto prazo, ou seja, abaixo de 1 ano, os 2 mais usados, tem outro, mas os 2 mais usados são os índices de liquidez corrente e a dívida bruta sobre o patrimônio líquido. O índice de liquidez corrente é o ativo circulante da empresa pelo passivo circulante. Só lembrando que quando a gente fala em ativo ou passivo circulante, é sempre abaixo de 1 ano. Então, índice de liquidez corrente é dívida de até 1 ano. Esse índice de liquidez corrente tem que ser menor que 1. Ou seja, já que é ativo sobre o passivo, o ativo tem que ser pelo menos uma vez, um pouquinho mais que 1,
uma vez maior do que o passivo. Se o passivo for maior, lembra que ele está no denominador, vai dar abaixo de 1. Então você tem muito mais dívida do que direitos. Então já pense que essa empresa está endividada. Já a dívida, o outro indicador, que é a dívida bruta pelo patrimônio líquido, o patrimônio líquido deve ser maior do que a dívida bruta. Tá? Então esse índice deve, de preferência, ser menor que meio. Então vamos recapitular. Índice de solvência menos que 50, menos que 30. Índice de liquidez corrente menos que 1. E dívida bruta sobre patrimônio líquido menos que meio, menos que 50%. Então esses são os indicadores. Você sabendo esses 3 indicadores, já está muito bom para você avaliar uma empresa quanto à sua dívida. Você vai avaliar só isso e lá essa empresa não tem dívida, vou comprar? Não. Você tem que ver outros indicadores, como eu já falei anteriormente. Crescimento da empresa, se ela é boa pagadora de dividendo, tá? Se essa empresa está dando lucro, se esse lucro é crescente, como eu falei, o tipo de governança corporativa de preferência, quanto maior a governança corporativa, mais transparente essa empresa é. Embora tem empresa muito boa que o nível é nível 1, nem é nível 2, então isso é mais um fator de classificação, assim, de exclusão. Eu estou duas têm a mesma característica, então qual é que eu vou escolher? Que tem melhor governança. Mas eu não uso a governança como um critério para determinar a compra da empresa. Uma coisa que eu ia falar, eu deveria ter falado até um pouquinho antes, mas eu vou falar agora, é quanto aos setores de atuação das empresas na Bolsa. Tá? Existe empresa que trabalham extremamente endividadas e outras pouco endividadas. Isso não quer dizer se a empresa é boa ou ruim. Seguindo esses 3 indicadores, não interessa a dívida dela, interessa a capacidade dela pagar. Vou dar um exemplo. Empresas que trabalham com indústria, elas trabalham com muita dívida, porque elas precisam de uma infraestrutura monstruosa para funcionar essa empresa. Vale, Gerdau, Metal Leve, bancos, eles têm que ter toda essa estrutura de segurança e tal e tal. Indústria de calçados, as varejistas, são empresas que trabalham muito alavancadas, ou seja, muito financiado, muito endividado. Empresas como as seguradoras, por exemplo, são empresas que geralmente têm o quê? Um escritório que vai gerenciar o seguro. Vou dar um exemplo, uma empresa, por exemplo, de holding, que é uma empresa administradora, a Itaúsa, que ela administra a Duratex, se eu não me engano, a Alpargata e a Itaú. É um escritório que administra o Itaú. Então, quem você acha que precisa de uma estrutura maior? O escritório da Itaúsa ou o Itaú em si, que precisa ter agência, cofre, segurança e sistema de internet todinho? Claro que o Itaú. Então, quando você for ver as empresas, tente sempre comparar a empresa do mesmo setor. Não tem como você comparar a Vale do Rio Doce com a BB Seguridade. Não tem parâmetro nenhum. E mesmo que for comparar, esqueça o tamanho da dívida da empresa. E sim vá para o indicador, porque o indicador já parametrizou tudinho. Então, o que vale mais, ao invés de número seco, são esses 3 indicadores que a gente falou. Então, pessoal, essa é a aula de hoje, é uma aula pequena, tá? Seria mais para completar o que a gente já falou anteriormente. Espero vocês no nosso canal Invista em Qualidade. Um abraço, até a próxima.